Agora vamos falar do monitoramento da carteira, que é uma das etapas finais do processamento de crédito. Então, nós vimos até aqui todo o ciclo de concessão de crédito que começou com o processo de análise e concessão de crédito. Então, todo mundo pensa que o processo de análise simplesmente é a concessão de crédito. Muito pelo contrário. Aí começa o grande problema para quem é o concessor. Nós temos que monitorar essa carteira para verificar se aquele cliente não está tendo problemas no processo de crédito. Então, quando nós estamos dando o crédito, nós fazemos uma avaliação da situação dele naquele momento, mas isso não garante que ele vai permanecer assim por todo o tempo. Então, é muito importante fazer visitas frequentes e análise periódica desse crédito que foi dado. Então, a gente vai ver agora essa etapa que a gente chama de monitoramento. O que é o monitoramento de crédito? Então, como a gente já falou, não acaba o processo de crédito naquele momento. É pelo contrário, na verdade, a gente começa a identificar os problemas pós-concessão. Então, é muito importante para que a gente retorne aqueles recursos emprestados, que você tenha um monitoramento constante da situação econômica e financeira da organização. Então, é necessário esse acompanhamento periódico. Por que é necessário o monitoramento de um crédito depois da concessão? Claro, porque o dinheiro já está com o cliente. Eu preciso identificar se ele está, na verdade, utilizando de forma correta e se a situação do ambiente, da administração e todos aqueles itens que a gente viu em sede de crédito não estão sendo afetados. Então, a gente tem que identificar uma sinalização de como que está a situação desse cliente. A gente vai ver na sequência sinais de problemas que podem ocorrer dentro de uma organização pós-concessão. Então, pode ser que eu tenha aí problemas de deterioração da situação financeira da empresa. A empresa, ela dá sinais em relação a isso. Por isso que é necessário fazer visitas periódicas para identificar como que está a situação da empresa. É importante buscar sinais nessa etapa de monitoramento de crédito, de deterioração do crédito. Então, a empresa por si só, ela avisa quando que está com problema. Agora, quem tem que ir buscar essas informações é o concessor. Então, essas revisões periódicas que acontecem na organização é justamente para identificar esses sinais. Identificar quais os problemas que podem estar ocorrendo dentro da organização. Então, dentro do monitoramento, existem ações essenciais para o acompanhamento de risco, que a gente chama de pós-concessão, pós-desembolso. Então, é importante manter o contato de visitas, tanto de pessoa física como de pessoas jurídicas, com muita frequência. Então, você vai ter que necessariamente visitar esse cliente com uma frequência maior. Articular perguntas certas, planejar a ação e perguntas, como a gente já viu em roteiro de relatório de visitas. É muito importante estar preparado para essas buscas de informações e sinais de alerta. Contactar aí vários e diferentes executivos da organização. Então, muitas vezes você tem um único contato dentro da organização. É importante que você converse com vários executivos para perceber sinais de possíveis problemas do crédito. E adotar aí uma postura bem cética em relação à organização. Lembre que você vai estar dando dinheiro, mas você vai ter que ter a obrigação de ter esse retorno do dinheiro voltar e com os juros, né? E usar muito a sua experiência e a experiência dos colegas nesse monitoramento. Na sequência, iremos ver sinais de alerta de deterioração do crédito. A gente vai elencar alguns desses sinais por grupos de sinais de alerta. O primeiro deles é em relação ao erro na avaliação de concessão. Segundo, na avaliação da administração, sinais de alertas mostrados pelas demonstrações financeiras, pelas transações bancárias e dos processos operacionais da organização. Primeiro sinal de alerta envolve um grande grupo, que é o erro na avaliação na concessão. Então, a grande preocupação é de você não esquecer nenhuma das etapas que a gente já viu aqui e que envolvem a avaliação de crédito, que está muito ligada ao CES do crédito. Primeiro delas é análise de crédito inadequada. Então, fiz um processo totalmente equivocado na minha análise. A falta de senso crítico, pressões competitivas para atingir metas, principalmente nas instituições financeiras, falha na avaliação da capacidade da administração da empresa, erros na execução e controle da documentação. Muitas vezes erram-se na própria assinatura do contrato. Já vi situações onde esqueceram de pedir a assinatura do contrato do cliente. Falha da identificação dos riscos, que a gente viu lá no início do nosso curso. Então, todos aqueles riscos têm que ser identificados. É muito importante você dizer que passou e olhou por esses riscos. Falta de energia na condução do relacionamento e falta de disciplina na substituição de garantias. Se você identificar que o crédito começa a ficar ruim, é importante reavaliar o crédito como um todo e agregar novas garantias.
Outro sinal de alerta é olhar para a administração. Então, as visitas constantes vão nos dar essa sensação de olhar como está sendo feita a administração. Se por acaso o cliente seu começar a ter inadimplências nos contratos, é um problema. É um sinal de que a carteira está tendo problema. O descumprimento de obrigações, atraso nos pagamentos, vencimentos de curto prazo elevados, solicitação de prorrogamento de prazo de pagamento, até mesmo perda de fonte de financiamento. Então, os outros bancos também reduzem recursos a serem dados ao seu cliente. Isso aí são sinais de alerta que a administração está tendo dificuldade em captar recursos no mercado. Agora, olhando para as demonstrações financeiras, o que as demonstrações financeiras trazem para a gente de sinal de alerta que a empresa está com problema? Eu vejo aí uma mudança consecutivas de auditores e até mesmo de políticas contábeis. Isso é um sinal problemático na concessão de crédito, mostrado pelas demonstrações financeiras. Perfil diferente de empresas equivalentes. As demonstrações financeiras, elas têm que serem feitas em certos padrões e muitas vezes são geradas demonstrações financeiras para empresas idênticas. Então aqui nós temos problemas também na identificação da situação econômico-financeira, talvez de empresas do mesmo grupo. Aumento nos estoques, contas a receber e contas a pagar. São sinais de que a empresa está numa atividade absurda e talvez muito rápida. Então tem que identificar aqui o que está acontecendo com essa organização. Indicadores e margens deteriorando. Então os resultados da empresa começam a dar prejuízos ou lucros insignificantes. Uma redução no valor de ativos. Então os ativos começam a ser vendidos. É um problema porque a empresa, para fazer caixa, está começando a vender ativos. Resultados negativos inesperados. Então começa a ter prejuízo da noite para o dia. Dividendos excessivos ou redução de capital. Redução de capital quer dizer que está saindo um sócio. Então os sócios não estão acreditando na organização. Ou eu começo a distribuir muito resultado antecipado, muitas vezes antes da empresa dar resultado efetivo. Então a distribuição de dividendos e de resultados também, de uma certa forma, deteriora a empresa. Outros itens envolvendo a demonstração financeira é o aumento nos empréstimos sem justificativa plausível. Toda empresa que necessita de crédito tem que ter aquelas necessidades que a gente viu. Então, muitas vezes, eu quero ampliar o meu parque fabril. Tem uma justificativa plausível, mas muitas vezes é para fechar problemas ou atender problemas de crédito ou até mesmo de deterioração da empresa como um todo. Redução no volume de vendas líquidas. Aqui é um problema muito grande, porque o principal motorzinho da empresa, onde que se ganha dinheiro, é na venda líquida. Quando se começa a cair essas vendas, eu tenho problema no resultado final. A equação é bem simples. Para se produzir resultado em uma organização, eu tenho que aumentar vendas ou diminuir custos e despesas. Se começa a cair as vendas, o meu resultado tende a diminuir bastante. E eu tenho que justificar o porquê dessa queda nas vendas. Prejuízos operacionais. Na operação da empresa, ela está tendo prejuízo. Identificar quais são os pontos que são prejuízo e fazer as perguntas. Muitas vezes está ligado às despesas financeiras ou custos elevados. Outro item é demonstração de descontrole na administração dos estoques, com alteração significativa nos volumes e no giro. Então, quando se fala em estoque, está muito ligado a custo. Quando os estoques começam a aumentar, identificar por que os estoques estão parados. Isso quer dizer que possivelmente não estou conseguindo vender e estou estocando e, de uma certa forma, recursos no meu giro estão todos alocados em ativos de difícil comercialização. Atrasos ou parcelamento de impostos. Aqui eu já estou negociando com o governo e o governo está me financiando e eu tendo que parcelar impostos. E tomem cuidado, principalmente quando nós estamos falando do INSS, quer dizer que são relativos a dívidas com os funcionários. As demonstrações financeiras começam a apresentar isso, principalmente em contas de longo prazo. A deteriorização também de índices de liquidez e de rentabilidade. A empresa começa a ter prejuízo, automaticamente esses índices tendem a cair. Demonstrações que não correspondem à realidade. Aqui nós já temos uma possibilidade de fraude. Aí como é que eu consigo identificar? Tem várias situações. Uma delas, por exemplo, que eu consigo identificar é pegar o meu faturamento e comparar com a relação de faturamento enviada para o banco. Se existe uma divergência aí, eu posso ter problemas de não responder à realidade, às demonstrações financeiras com o que está acontecendo na organização. Eu tenho a deteriorização também da estrutura de capitais. Então, eu estou vendo aqui um aumento do endividamento financeiro muito por conta de buscar recursos adicionais aí para atender a empresa. O desequilíbrio no fluxo de caixa. Então, o que quebra a empresa não é o prejuízo consecutivo, mas sim a falta de caixa.
Alteração súbita na estrutura de capitais com concentração de ativo fixo. Então, muitas vezes a empresa se descontrola, começa a comprar ativo fixo demais e esquece do capital de giro. E quando vai buscar esse recurso custa muito caro. Então, quando começa a aumentar ativo fixo dentro da organização, as demonstrações financeiras devem aparecer no seu imobilizado um valor maior em relação ao período anterior. Então, tomem cuidado, porque aí pode estar tendo um problema de descasamento no fluxo de caixa da organização. A existência de contas de ativos e passivos de acionistas ou empresas ligadas. Isso quer dizer que eu estou emprestando a empresas ligadas e também estou buscando recursos com empresas ligadas, que é um problema, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Aqui eu estou falando de relação intercompanies. As empresas do grupo estão emprestando uma para outra. É muito importante identificar para qual empresa estou emprestando ou para qual empresa estou buscando esses recursos. Outro item de alerta envolve transações bancárias. Então aqui, se você já estiver dentro de um banco e tiver acesso à conta corrente da empresa, eu vou verificar que eles estão usando demais o uso do limite da conta corrente. Então esse é um recurso caro, se eles estão usando demais, nós estamos tendo um problema, um possível problema aí de elevação do meu endividamento bancário como empresa jurídica, né? Outro problema é a frequência de cheques devolvidos sem a provisão de fundos depois de liberados os recursos. A empresa não está conseguindo equacionar o seu caixa. Automaticamente ela está tendo que buscar mais recursos em outras instituições financeiras. Outro ponto é a frequência de apontamentos depois de liberados os recursos. Então ela começa a aparecer restritivos em Serasa, CEPROC, dentre outros birôs de crédito, mesmo se eu acabei de liberar recursos a ela e ela já está apontando restritivos. E a necessidade constante de estar renovando os empréstimos. Então ela está começando a trabalhar muito mais com o dinheiro dos bancos do que com recursos próprios. Dentro ainda das transações bancárias, ela começa a aceitar qualquer taxa de juros, muitas vezes acima do mercado. O elevado volume de transações, por exemplo, de reembolsos de duplicatas descontadas, também pode ser um sinal de alerta que ela está tendo problema com aquelas duplicatas que ela buscou no mercado. A frequência de solicitação de substituição de duplicatas oferecida aí como penhor de título de crédito. Então aqui nós estamos tendo um problema aí da piora da garantia dos recebíveis. O pagamento de operações ou parcelas em atraso. A empresa está começando a atrasar os seus pagamentos com os bancos. A redução de reciprocidades com os bancos. Os bancos trabalham também muito com reciprocidades. O que são essas reciprocidades? Eu dou o crédito, mas você traz a folha de pagamento, você faz um seguro para a empresa, dentre outras reciprocidades. Quando começa a reduzir essas reciprocidades, é que ela está tendo dificuldade ou até mesmo está negociando essas reciprocidades com outros bancos. Outro sinal de alerta envolve os processos operacionais da organização, que envolve aí o erro na formalização de contratos de empréstimos, tanto da empresa para com o banco, ou com o banco com a empresa. Identificação tardia de empréstimos problemáticos, excesso de confiança em garantias tangíveis, como estoque e recebíveis que podem apresentar deteriorização. Então, muitas vezes, estoques não são recomendáveis para serem garantias, mesmo porque exigem um giro. Automaticamente, todo o processo operacional de trocar essa garantia é muito complicado para as instituições financeiras e até mesmo para a organização. Pode também ocorrer problemas de fraude dentro da organização, quando o cliente aí se prepara para dar um golpe dentro do banco. Então, é muito importante que você identifique claramente essa situação. A empresa, muitas vezes, quer substituir sócios, então são situações que envolvem processos operacionais que o banco tem que estar atento, tá? Troca de diretores, troca de acionistas, de proprietários da organização tem que sempre estar sendo comunicada à instituição financeira. O julgamento inadequado do caráter do cliente é um outro ponto que é difícil. O caráter a gente viu lá no CES do crédito, que é um item mais complicado de você avaliar. Então esse julgamento ele vai impactar agora na hora do monitoramento. Você pensou que ele era um bom caráter e descobriu agora no monitoramento que tudo aqueles acordos que vocês fizeram não dá certo. Em tempos de dificuldades, pessoas físicas e jurídicas, elas tendem a sua integridade ficar incerta, porque frequentemente mostram o seu valor naquele momento de dificuldade, tá? Então o caráter dele pode modificar naquele momento de dificuldade. Então, o que nós vimos até agora que envolve análise de crédito? Vamos recapitular aqui uns pontos básicos na decisão de crédito. Então, nós vimos que na avaliação e interpretação, alguns pontos chaves que a gente tem que identificar na análise de crédito são
para quem nós estamos dando crédito, quanto que é o valor de crédito e para quê, a finalidade dele. Né? Como é que eu vou pagar? Como que você pode pagar? Vocês têm fonte primária, secundária e tudo mais. Então, essa avaliação é muito importante, identificar claramente quem é o cliente. Então, vamos lembrar o primeiro item que foi dito nos nossos capítulos anteriores, de que conhecer muito bem o cliente é a fonte de sucesso para uma análise de crédito. Outro ponto é a decisão de crédito. Tá? Então, o cliente vem pedir crédito para você, você faz essa avaliação de todos esses itens, eu vou ter que dar uma negativa ou uma afirmativa em relação a esse crédito. Esse crédito vai ser dado? Então, vai ser dado. Então, eu tenho uma negociação, vou negociar garantias, eu posso identificar que ele tem algumas fragilidades, alguns riscos, então vou negociar garantias, né? Garantias pessoais ou até mesmo garantias reais. Quanto que vai ser os juros a serem pagos? Automaticamente, se for colocar garantias, tende a reduzir o risco, automaticamente os spreads vão ser menores. Então, essa remuneração de retorno também vai ser negociada. E se vai ter outras reciprocidades, como seguro, cartão de crédito, folha de pagamento com a organização. Então, aqui, aceitei o crédito, negociamos e vai ter o desembolso. Vai ter uma frustração, muitas vezes vai ter uma negativa. Mas é muito importante que dá a explicação por que não está sendo dado crédito, quais são as sugestões para serem melhoradas, quais são as soluções. Porque daí você, de uma certa forma, está ajudando o empresário a remodelar o seu modelo de negócios. E quais as alternativas, né, dessa decisão. Então, muitas vezes eu posso transformar um crédito ruim num crédito bom, desde que o empresário me traga mais informações. E, por final, a recomendação, né? Quais são os riscos envolvidos nessa transação? Eu acho que tem que ficar muito claro isso na documentação de crédito. Quais são os riscos, como que vai ser feito o controle e o monitoramento desse crédito, quais vão ser as condições, os prazos e o parecer complementar e qual vai ser a próxima revisão. Então, geralmente está dentro da política de crédito uma revisão periódica desse crédito, que pode ser, dependendo da organização, 3, 6 meses, 1 ano, vai levar muito em conta o rating ou a nota dada a esse cliente. Então, gente, no geral, a gente viu um complemento geral do que é uma análise de crédito, que foi desde ver o que eram os conceitos, o que é risco, o que é necessário para obter crédito, os produtos em créditos e essa nossa última etapa, que é o monitoramento do crédito, para verificar se esse crédito vai ter retorno ou não e se esse crédito vai ser válido para todas as organizações. Obrigado.